Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a Prof vai apresentar para vocês uma história muito legal, em que eu tenho certeza que vocês, em algum dia na vida de vocês já encontraram algum formigueiro grande ou pequeno. Mas eu gostaria de perguntar para vocês sabem o que existe lá dentro desse formigueiro? Ai, difícil, né? Difícil imaginar o que possa ter naquele montinho de terra. Eu vou contar para vocês, vou apresentar para vocês esse livro que se chama Cidades de Formigas. Quem escreveu e desenhou esse livro foi o escritor Arthur Dorros, e esse livro é bem antiguinho, é bem antigo, mas ele mostra para nós como que é o funcionamento de um formigueiro, como que esses insetos que são conhecidos pela sua organização, como que eles convivem na comunidade deles, como que é essa cidade, tá? Então, agora para você começar a ler, vocês observem bem as ilustrações para poder realizar a interpretação desse texto, tá bom? Vamos lá. Então, Cidade de Formigas. Então, aqui nós temos a ilustração. Você já viu formigas correndo atarefadas sobre um montinho de terra? Parece que estão correndo em círculos, mas as formigas ergueram aquele montinho para viver dentro dele, e cada uma tem um trabalho a fazer. Algumas formigas podem desaparecer dentro de um pequeno buraco no monte. O buraco é a porta para o seu ninho. Então, aqui elas estão entrando por um buraquinho. Aqui estão as formigas ceifeiras. Seu ninho é composto por inúmeros cômodos e túneis. Esses pequenos insetos construíram todos eles. Sob o monte pode haver milhares de túneis e centenas de cômodos. O piso é alisado por milhares de pés de formiga. Dentro do formigueiro é escuro, mas as formigas se sentem bem lá. Olhem só. Aqui nessa parte, ó, tá mostrando como que são esses túneis, ó. Por aqui, elas, né, aqui, ó, aqui é o buraquinho onde elas entram. Elas realizam, ó, um montinho um pouquinho mais alto, e em cada túnelzinho, ó, em cada túnel tem uma função. Por exemplo, nesse lado aqui tá escrito assim, ó, quando está quando quando está sol, a parte de cima do formigueiro se aquece. Aí aqui desse lado. Quando chove, a água escorre sobre o monte. Olha só, por isso que elas fazem essa parte mais alta, porque daí a água vai escorrer. E aqui, ó, se fica muito úmido na parte de cima, as formigas se mudam para as partes mais baixas. Se aqui, ó, mesmo a água tendo descido, se a água infiltra para cá, elas não vão ficar aqui, né? Porque senão elas vão se afogar. Então, daí elas vão descendo para os túneis mais baixos. E no inverno, as formigas hibernam no cômodo mais fundo, bem longe do frio. Elas ficam juntas, encostadas umas nas outras para se manterem aquecidas. Aqui, ó. Então, elas ficam na parte mais baixa do túnel para se aquecer, porque como aqui vai estar frio, né? Elas ficam aqui embaixo para se aquecer, tá? Nos cômodos do formigueiro, as formigas operárias desempenham diferentes funções. É como se fosse uma cidade, uma movimentada cidade de formigas. Algumas formigas trazem alimento para o formigueiro. Essas formigas ceifeiras gostam de sementes.
Uma operária quebra a casca da semente, outra joga as cascas fora. Outras ainda mastigam as sementes para retirar-lhes o suco. Esse suco serve de alimento para as formigas. Algumas operárias estocam sementes para serem comidas em outras ocasiões. Nem todas as formigas estocam alimento, mas as ceifeiras, sim. Olha aqui, ó. Então aqui está cada formiga fazendo a sua função. Umas ceifeiras recolhem as sementes, as outras trituram e as outras vão guardando, depositando dentro dos túneis, né? Por que será que elas vão guardando essas comidinhas aqui nos túneis? Vamos tentar descobrir. Num dos cômodos do formigueiro, a rainha põe ovos. As operárias carregam os ovos para serem cuidados em outros cômodos. Cada formigueiro tem que ter uma rainha. Sem ela, não haverá formigueiro. Todas as outras formigas nascem de ovos postos pela rainha. Olha só, então a rainha bota os ovos e as operárias elas têm que ir carregando os ovos para um túnel bem seguro. Primeiramente, os ovos se transformam em larvas. As operárias alimentam e lambem as larvas. Assim, elas crescerão bem. Olha lá, ó. As operárias cuidando das larvas. As larvas se tornam pupas e as operárias continuam cuidando das pupas até que elas se tornem adultas. Olhem o desenho aqui, ó, que linda essa ilustração, ó. Antes elas eram larvinhas, tá? E aí aqui, ó, elas se tornaram, ó, pupas. Olhem só, já nascendo, já ficando com a forma, ó, das formigas. Ah, aqui, bem legal essa parte. A rainha não precisa dizer às operárias o que elas devem fazer. Elas estão sempre ocupadas. Cada uma tem uma tarefa. As formigas trabalham juntas para manter o formigueiro vivo. E olhem aqui para vocês ver novamente o desenho do formigueiro, a parte interna do formigueiro, ó. Rainha e machos voando para se acasalar. Aqui, ó. As rainhas, as outras rainhas, porque no formigueiro pode ficar só uma rainha. Aí, quando elas nascem, que aí uma delas tem as asas, agora vai mostrar para vocês o desenho delas, elas têm que ir embora do formigueiro. E os machos vão junto para eles formarem um novo formigueiro. Então, aqui, ó, as operárias cuidando das larvas, as operárias tomando conta das pupas, aqui as operárias, ó, entrando pelo formigueiro para trazer alimento, levando a terra para fora do ninho. Então, ao mesmo tempo que elas entram com alimento, outras já estão saindo, porque já fizeram outros túneis, daí tem que tirar a terra de dentro. Aqui descascando sementes, estocando as sementes, carregando os ovos para os berçários. Olha, aqui é uma formiguinha, uma das operárias carregando os ovos para o berçário. Rainha com operárias, aqui tem uma rainha, ó, conversando ali, não, dialogando, né, na linguagem de formigas. Aqui tem duas formigas repartindo alimentos. Aqui elas estão carregando cascas para fora, ó, ela vai seguir reto para lá para largar as cascas para fora. Operárias descansando, sala de inverno, não tem ninguém aqui porque ainda não chegou o inverno. E aqui cavando novos túneis, ó. Aqui que a prof falou, elas vão cavando cada vez mais outros túneis e tem que tirar a terra, né? Então, elas seguem todo esse caminho. Então, é um trabalho muito bonito, é uma organização maravilhosa nessa cidade, nesse mundo das formigas. Então, vamos lá. Mais um pouquinho. As operárias aumentam o formigueiro cavando novos cômodos e túneis.
Usam os pés para cavar como minúsculos cães. Carregam os grãos de terra em suas mandíbulas e barbas e os levam para fora. Olhem aqui, vocês nunca perceberam esse tipo de imagem na natureza? Ó, elas carregando, ou elas estão carregando alimento para dentro do ninho, ou elas estão carregando a terra, tirando a terra de dentro do ninho delas. Os ninhos das formigas ceifeiras podem ter mais de meio metro de altura e quase 2 metros de diâmetro. Muitas outras formigas constroem montes menores. O Monte das Formigas é formado por restos da escavação. As formigas são grandes cavadoras e construtoras. Imagine quantos daqueles minúsculos grãos de terra elas usam para fazer um monte de meio metro. É muita terra, né? Ao redor do monte, as operárias procuram comida. As formigas ceifeiras alimentam-se basicamente de semente, mas algumas vezes elas também comem insetos. As formigas podem morder e ferroar outros insetos para capturá-los ou para se proteger. Tenha cuidado, porque algumas formigas podem picar você. Elas irão mordê-lo ou ferroá-lo se você mexer no ninho delas. Aqui tem uma formiguinha carregando. Elas deram um ferrão no gafanhoto, que é um inseto, e aí elas vão levar para o ninho delas. As formigas usam as antenas para procurar alimento. As antenas servem para tocar e cheirar. Olha só, aqui ela está limpando, essa daqui, ó, limpando as antenas. Essas aqui, ó, estão conversando pelo toque das antenas. Quando vocês visualizarem isso, não é que elas estão brigando, elas estão conversando através do toque. E aqui, essa aqui, ó, pente nas patas para limpar as antenas, ó. Elas têm aqui, ó, um pente para limpar as anteninhas delas, aqui, ó, nas patinhas. Se uma formiga encontra alimento, as outras a seguem. Logo haverá uma porção de formigas carregando comida. Se uma não consegue carregar alguma coisa, as outras podem ajudá-la. As operárias são bem fortes. Uma formiga é capaz de levantar 50 vezes o próprio peso. Se uma pessoa conseguisse isso, poderia levantar um carro. Imaginem como a formiga é um animal tão pequenininho, o peso do que ela carrega é equivalente ao peso de um carro, se um ser humano conseguisse erguer o carro, para vocês verem a força que esse animalzinho tem. As operárias carregam o alimento para o formigueiro. As formigas repartem o alimento que encontram. Olha só. Tudo que elas encontrarem, elas vão carregando e vão dividindo, vão repartindo entre elas. As formigas comem muitas coisas. Cada espécie de formiga gosta de um tipo diferente de alimento. Há mais de 10.000 espécies de formigas. Existem as formigas vermelhas, que se alimentam principalmente de suco, que extrai de insetos que matam. Aqui. Existem as formigas astecas, que gostam de se alimentar do suco ou da seiva que retiram de pulgões. Existem as formigas carpinteiras, que gostam de suco adocicado, que extrai de insetos e plantas. Existem as formigas açucareiras, que comem doces e outros alimentos que encontram em nossas casas. As formigas cortadeiras, ou saúvas, que são cultivadas em jardins subterrâneos com as folhas que cortam. Elas se alimentam de fungos que nascem nos jardins. Existem formigas guerreiras que viajam em grandes grupos como exércitos. Elas devoram um grande número de insetos, inclusive os cupins. Existem muitas, existem 10.000 tipos de formigas. As diferentes espécies de formigas desenvolveram muitas maneiras de construir formigueiros, podendo viver em diversos lugares. Há formigas que fazem seus ninhos escavando galhos de árvore, e há, nessa espécie, as formigas soldada, que é um tipo especial de operária. Ela possui a cabeça bem grande em forma de rolha, que pode ser usada como porta. Olha só, aqui, ó. Ela tem a cabeça bem maior que as outras. Então, essa daqui é uma formiga operária soldada, que ela vai, com a cabeça dela, ela vai fazendo os buracos. Muitas espécies de formigas fazem montes.
Se você nunca viu montinhos de formigas ceifeiras, talvez tenha visto algum de forma arredondada, feito pelas formigas vermelhas. Às vezes, elas cobrem seus ninhos com palhas. Aqui, ó. Algumas, assim, elas colocam a palha em cima, até para proteger, né, mais o ninho delas contra as pessoas ou os próprios animais, né? Ou talvez você tenha visto formigas lava-pés. Elas podem viver sob as calçadas. Aqui tem as crianças observando. Ou formigas carpinteiras, que constroem seus ninhos em troncos velhos. Aqui também. Constroem os ninhos em troncos velhos. Existem formigueiros pequenos, com poucas moradas. Há grandes formigueiros com muitas formigas. Podemos encontrar formigas no topo mais alto de um edifício e nos navios em alto mar. Assim, as formigas podem fazer suas casas em quase todos os lugares. Olhe a sua volta e você provavelmente encontrará formigueiros cheios de formigas. Eu acredito que vocês poderão encontrar. Então, a nossa tarefa dessa semana vai ser procurar algum formigueiro. Inclusive, a prof não mostrou aqui para vocês essa parte, eu esqueci. Aqui, ó, os quatro, a forma como elas se apresentam, olha para vocês verem. A formiga rainha, ela é sempre maior. Ela é a maior formiga do formigueiro, tá? As operárias, elas são as menores formigas. As operárias são as que trabalham o tempo todo. E essas duas aqui que têm asas, por exemplo, essa aqui, ó, é a nova rainha. Quando elas saem do ovo, sempre vai ter mais de uma rainha quando ela nascer, quando ela for crescendo, ela vai ficar com as asas, aí o que vai acontecer com ela? Como em cada formigueiro pode ter apenas uma formiga, uma rainha, essa daqui, ó, vai voar, vai ter que ir embora para montar o formigueiro dela. E quem que vai junto? O macho. Porque sem o macho ela não consegue reproduzir outras formigas. Então, se tiver quatro novas rainhas, 4 vão embora e 4 machos vão embora junto com elas. Cada uma vai construir o seu novo formigueiro. E é assim o mundo das formigas, a cidade das formigas nesse livro. Agora nós vamos ter algumas questões de interpretação. Se vocês precisarem, voltem no início do livro e se precisarem, podem chamar a prof, que a prof vai contar novamente a história. Eu posso mostrar para vocês novamente, mandar até foto do livro, mas hoje a prof gostaria muito que vocês tivessem ouvido a minha voz na hora da contação da história. Qualquer dúvida, só me chamar.